Boa noite. Boa noite. Agora, Beto só anda me aprontando. Agora ele quer que eu chegue até aqui e daqui para cá. Quer dizer, ele quer que eu fique dançando. Mas, tudo bem. Então, queria começar lembrando que minha amiga falou sobre o mês de setembro, né? Muitos de nós não nos lembramos que esse setembro amarelo, ele teve origem nos Estados Unidos em 1998, por causa de um jovem chamado Mike M. Ele tinha um Camargo amarelo. E por cargas d'água, diante de um problema emocional, ele suicidou-se. E com isso, a Organização Nacional, ou seja, a ONU, resolveu colocar o mês de setembro, ou seja, setembro amarelo, porque os seus amigos, os amigos de Mike, saíram distribuindo fitas amarelas. Então, configurou o setembro amarelo, que no Brasil só foi ser estaturado, assim, vamos dizer, utilizado no ano de 2015. Okay? Então, esse processo de suicídio, ele é grave, gente. E o que mais requer de cada um de nós é o acolhimento. É a atenção que a gente tem que dar ao outro diante da necessidade. Porque ele também é sutil. Ele não deixa perceber que o seu autor vai cometer o suicídio. E muitas vezes as pessoas dizem assim, quem diz que vai se matar, não se mata. Cuidado. Nós temos que prestar sentido e atenção para essas pessoas. Então, que nós possamos vibrar para o nosso país, para o planeta Terra, para que todos esses nossos irmãos que tenham em mente a intenção do suicídio sejam amenizados e que nós possamos doar esse acolhimento para aqueles mais necessitados. É o cuidar-se e cuidar do outro. Então, feito essa, vamos dizer assim, recomendação, nós vamos partir. Como é teu nome mesmo que eu esqueci? Cecília. Você me conhece? Conhece? Aqui do centro. Aqui do centro. Vocês me conhecem? Assim não. Quer minha identidade, CPF? Não é necessário. Mas essa pergunta intriga. Não é, João? Você realmente me conhece? Essa pergunta eu não faço de vocês para mim. Essa pergunta é de você para com você. Você se conhece? Um pouquinho. Nós podemos estabelecer um critério de máximo 5% de autoconhecimento. Mas antes, vamos fazer uma viagem também para a gente contextualizar esse processo do autoconhecimento. Tá? A questão 919 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Qual o meio mais prático e eficaz de um homem ser feliz nesse planeta e fugir das inclinações do mal? A resposta que os Espíritos trazem para Kardec é: conhece-te a ti mesmo. Só que esta frase foi caracterizada e nominada como se o autor fosse Sócrates, mas não foi. Essa frase encontra-se no pórtico, lá em Delfos, do rei Apolo, o santuário do deus Apolo, que estava lá. Conhece-te a ti mesmo. Estava claro, estava em grego, mas depois traduzido, tá, para conhece-te a ti mesmo. E Sócrates foi um grande filósofo, o pai da filosofia, em que trouxe para a humanidade
essa exploração do autoconhecimento. Ora, Sócrates era um homem simples. Andava de pés descalços por ter pés grandes. Ele era filho de uma parteira e de um estatuário. E que o seu pai, à época, incentivou para que ele fosse também um estatuário, ou seja, lidasse com as estátuas. Criação, manipulação. Mas ele não se sentia feliz. Mas um dia, a sua mãe o convida para que ele pudesse assistir a um parto. E ele vai e fica maravilhado. E dali, ele começa a criar um parto para colocar para fora as ideias mais universais de uma grandiosidade que sai dos nossos corações. Então, mas Sócrates era um homem comum e um homem de bem. E nós sabemos que todos os homens de bem são perseguidos. Isso aconteceu com ele também. Ele andava na ágora de Atenas, ou seja, nas salas de reuniões, porque ele era um sofista, ou seja, aquele que tem habilidade na retórica, e ali ele ficava questionando as pessoas. Ainda não tinha visitado o pórtico de Apolo, do santuário de Apolo. E uma certa feita, como ele foi perseguido por alguns colegas filósofos, reuniram-se um grupo de filósofos e foram a Delfos. Chegando em Delfos, se dirigiram ao portal, ao pórtico do deus Apolo, e depois de muitas conversações, resolveram perguntar ao deus Apolo quem era o filósofo mais sábio da Grécia. A resposta de Deus, o deus Apolo, foi Sócrates. Aí eles ficaram possessos e vieram para Atenas e encontraram o Sócrates em praça pública, como ele sempre fazia. E eles se aproximam de Sócrates de uma forma irônica e dizem: nós estivemos em Delfos. E por acaso, depois de algumas conversas, nós perguntamos ao deus Apolo quem era o filósofo mais sábio do mundo. Ele disse que eras tu. Onde tu reconheces? Tu te crês assim? Ele, na maior simplicidade, disse: claro, porque talvez eu seja o único que sabe que nada sabe. Ou seja, quando nós negamos a oportunidade, o entendimento de saber que nós não sabemos, isso se torna uma sabedoria. E ele era sábio. Por isso que foi na Constituição da catalogação, da codificação da doutrina espírita, quando os espíritos perguntam, Kardec pergunta ao Espírito Verdade, essa frase que está na questão 919. Qual o meio mais prático e eficaz do homem progredir nesse planeta e fugir das inclinações do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade, Evolô disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, fazendo referência ao grande pai da filosofia grega, Sócrates. Mas Sócrates também foi perseguido e nos seus limiares da sua resistência, ele houvera também descoberto que existia algo por trás desse processo do autoconhecimento, que era um processo da reencarnação.
ele não conseguira chegar até aí, mas o seu discípulo, Platão, deu essa continuidade e trouxe para a humanidade a reencarnação. E nós estamos vivenciando momentos na busca do autoconhecimento, de saber exatamente se eu sei quem eu sou. Porque na maior das coisas que acontecem conosco são as nossas inseguranças. Eu hoje estava ouvindo um teólogo muito interessante, as colocações dele no Pânico. Ele dizia assim: eu tenho que sair de casa preparado para as minhas respostas, porque sou um homem conhecido, com mais de milhões de visualizações, e eu tenho que me preocupar com os cortes. Ou seja, você fala uma coisa, alguém corta e já utiliza aquilo para denegrir a imagem do outro. E ele dizendo que se ele não estiver preparado, porque existe uma grande diferença do mundo material para o mundo espiritual. Ele fala sobre a espiritualidade. A espiritualidade é quando nós temos uma crença. Quando eu sei que na minha vida terrena, que o plano material me dá total insegurança a cada um de nós. E nós temos que nos apegar a um ser supremo, que é Deus, porque Ele quer sempre e vai querer sempre o melhor para todos nós. E ele dizia exatamente isso, que todas as vezes que ele sai e se prepara, porque imagine, ele dando como exemplo ao Emílio, lá do Pânico, ele disse: imagine se você me xinga, eu vou retribuir, porque a minha vontade como ser humano é retribuir o xingamento. Mas eu não farei isso, porque eu darei a você o ponto do arrependimento e a mim a oportunidade de voltar aqui outra vez. Então ele dizia que deixava para os telespectadores, tá, a grande importância de você não fechar a porta, de você deixar sempre uma porta aberta para que você possa revisitá-la. Divaldo, no ano de 2021, ele faz uma palestra para os noruegueses, ele fala sobre este tema. Ele aborda que o grande problema da falta do nosso autoconhecimento é a inveja. E nós não temos que dizer que nós não temos esse sentimento. Temos. A diferença é a intensidade. E das pessoas que também convivem conosco. Imaginemos que nós temos um grupo de amigos, todos na mesma faixa social, mas um se destaca. E um se torna um grande artista, tem uma situação financeira elevada. Com certeza ele não vai estar mais nos meios dos outros amigos. Mas muitos ali, de nós, pode pensar de que forma? Poxa, o cara deu sorte na vida, está lá no alto e a gente está aqui. Basta essa censura para a gente saber que é um pouco de inveja. Aí tem algumas pessoas que dizem inveja branca. Eu desconheço. Se inveja tem cor, gente. Para mim, inveja é inveja. Então nós temos que estabelecer em cada um de nós um processo de autoconhecimento. E quando nós falamos, aí muitas vezes as pessoas perguntam assim: e o livre-arbítrio? Imagine cada um de nós. Acordamos amanhã, todos nós vamos dizer: eu não farei, a partir de amanhã, não tratarei ninguém mal. Nunca mais. Esse nunca existe, gente? Não vai existir. Então nós temos limites.
E nós temos que nos conhecer para estabelecer os critérios que eu tenho a respeito de mim. Não vou entrar no mérito da autodepreciação. Não foi isso que o mestre nos ensinou. Nós temos que nos olhar como seres altamente inteligentes, capazes de superar todas as adversidades. Porque os problemas que surgem no cotidiano foram causados por cada um de nós aqui presentes. Se não foi nesta oportunidade, foi em outras, mas que nós escolhemos. Agora, se nós não tivermos um guia, um exemplo, a gente se afunda. A gente perde a confiança em cada um de nós e nos entregamos ao desespero, ao abandono, à descrença que eu não sou capaz de superar as minhas adversidades. Eu entro num flagelo interior doentio, onde os outros poderão ter de mim um sentimento que eu não almejo para ninguém, de pena. Não, gente. Isso não deve existir em nossas consciências. O sentimento que nós temos que ter é de compaixão. E quando nós estabelecermos e tivermos os critérios de autoavaliação, de entender que eu não sou perfeito e nós não somos, mas se eu estabeleço um critério diário de poder me melhorar diante das condições naturais que eu tenho desse poder da vida, se eu não exercer esse patrimônio, eu vou ficar à mercê do que os outros querem de mim. O que você quer de você? Será que vocês já perguntaram? O que você quer de você? Você fez essa pergunta? Não, você fez, Beto. O que é que eu quero de mim? Eu posso olhar para mim no espelho e dizer, eu quero ser feliz. E aí eu respondo, e você não é feliz? Sou. Aí ele me pergunta, porque ele é ousado, me desafia e diz, e o que é felicidade para você? Aí eu estou na zona de conforto. O que é zona de conforto? Nós trabalhamos durante um ano e ficamos imaginando e almejando as nossas férias. Aí, irmãozinho, quando chega as férias, começamos, 1º, 2º, 15º, 20º dia, já se torna cansativo as férias. Por quê? Porque nós não nos acostumamos a viver na mesmice, nas nossas rotinas. Nós não fomos criados para ficar na rotina, gente. Nós temos que acordar e olhar para nós e dizer que a dificuldade existe, mas eu tenho forças, eu tenho uma capacidade de vencê-las, eu vou vencer. Alguém pode me dizer qualquer coisa, mas nunca, diante da absorção que eu tenho da doutrina espírita, eu nunca me acho incapaz de vencer a mim mesmo. Porque o meu maior inimigo sou eu. O meu maior amigo sou eu. E quando nós precisamos entender esse autoconhecimento, nós temos que ter também por nós autocompaixão, autoamor e autoperdão. Se eu não tiver a capacidade de me amar, eu não vou amar a senhora de jeito nenhum, nunca. Se eu não tiver a capacidade de exercer o perdão da ofensa que eu te fiz, eu não vou perdoar. Então, tudo na vida está relacionado ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos. E hoje está em moda, porque essa palavra já existe há séculos, segundo Beto, que nasceu em 1925, não é? Nós estabelecemos hoje um critério chamado empatia.
E nós fazemos empatia, ou seja, empatia é a propriedade que tem de nós nos colocarmos no lugar do outro. A gente se coloca. Quando nós temos uma desavença, imagina só, nós estamos no trânsito, fazemos uma barbeiragemzinha, o carro interrompeu, vem a pessoa atrás, xinga a nossa geração toda. Se você não respirar e você não responder, ótimo. Quem deu o input? Foi ele. Eu vou comprar o input? Não. E aí eu fico bem, ele fica mal. Sabe? Então a capacidade intelectiva de nós temos é muito grande. O X da questão é o autocontrole. Porque nós nos achamos, quando estamos no volante de um carro, nós somos o cara, né, gente? Poderosíssimo, que estamos com a máquina e posso fazer o que quiser, e pode. Matar ou morrer. Então, qual o critério da vida que eu estabeleci para mim de me perguntar se eu realmente me conheço? Se eu não conheço. O que é que eu tenho que fazer para mudar a minha concepção de vida? É no outro? O outro serve de apoio para quando nós queremos e precisamos pedir ajuda. Nós não somos autossuficientes. Nunca. E nunca seremos. Precisamos de ajuda. É isso que a humanidade ainda não consegue entender. Que quando Jesus esteve entre nós e disse que enviaria o Consolador prometido, ele conhecia a personalidade de todos os seus discípulos. Em momento algum, ele redarguiu atitudes de qualquer que seja. Até de Pedro, que era o mais austero, ele dava o exemplo. Qual o exemplo que você vai dar em casa? Onde o teu filho presencia uma discussão entre marido e mulher, entre irmãos, entre pais. Como é que fica o conceito? Não, você não pode fazer isso. Aí volta aquela velha história. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Totalmente equivocado. Então, o que nós precisamos é nos aliar a nós. Saber que nós temos um espírito que nos acompanha. Podem chamar de anjo da guarda, de mentor, não vai ficar full time conosco, não vai. Mas na hora da necessidade, gente, ora! Vocês não sabem a capacidade que é uma prece. Eu assisti a um vídeo, não me recordo o nome da pessoa, não sei se era médico, ele dizendo o seguinte: uma atividade física leva 15 ml de sangue para o lóbulo frontal. Uma prece, sabe quanto leva? 62 ml de sangue para o lóbulo central. E esse cara disse que fez uma experiência com várias pessoas orando e quebra um paradigma dizendo que o cérebro não chega a uma parte que não cresce jamais. Quebra. Porque essas pessoas que continuaram orando, o lóbulo frontal aumentou de tamanho. A prece. Então, quando nós buscarmos esse entendimento, quando Sócrates nos traz esse autoconhecimento, esse conhecer-te, é para que a gente se desnuda das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa prepotência, sabendo que nós não somos donos da verdade e não somos também donos do mundo, mas somos filhos do dono. Uma folha não cai de uma árvore sem que Deus autorize.
Perceberam como nós vivemos em um mundo e hoje, segundo alguns benfeitores espirituais, o que aconteceu no passado está acontecendo agora, liberando das trevas um monte de entidades para terem a última oportunidade de reencarnar na Terra. E o que parece, né, Joãozinho, que o mundo está virado de cabeça para baixo, né? A gente só encontra desafetos, violência, e tudo isso motivado pela energia mental. A gente recebe um WhatsApp. O cara degringolou a cabeça de não sei quem. É verdade? Sabe se é verdade? Não sei. A gente já pega aquilo ali e manda para o mundo inteiro. A energia que eu estou passando para todos é de revolta. Porque alguém decepar no dia de hoje é revolta. E essa energia que essas entidades absorvem, gente, para trabalhar para conosco. Existe algo, e nas próprias instituições espíritas, vaidades. Luta pelo poder. Uma certa feita, alguém chegou para mim e disse, olha, você sabe que Mariazinha falou de você? Eu disse, foi? Ah, tá tudo certo. Peguei Mariazinha e de quem me disse, vem cá, Mariazinha aí. Não foi bem assim. Nunca mais ninguém fala nada comigo, que sabe que eu boto para cariar. A cariação, entendeu, Beto? Porque aí eu era tido no trabalho como marido traído. Aquele que o último sabe das coisas. Mas por quê? Não dava espaço. E é isso que a doutrina nos ensina, sabe? Não dê espaço às fofocas. E nas casas espíritas existe briga de poder. Não, eu vou tomar passo com Beto. Porque Beto tem um lance que estala o dedo. Não, isso ali não. Ah, ali não, porque fica só de olho fechado e não, aquele passe não serve. Não é? Então nós temos que perceber que isso, gente, vem de nós. Quando nós adentramos aquela sala, ou melhor, aqui, a quantidade de entidades que estão trabalhando em benefício de todos nós é muito grande. E eu vejo em algumas casas assim, olha, só não vai para a sala de passe aquelas pessoas que estiverem necessitando. Ninguém levanta para ir embora. Todo mundo vai lá. E tem gente que só chega na hora do passe, não sabendo que aqui estamos sendo tratados. Então, esse falta de conhecimento, o que mais me empolga é quando eu vejo o caso desse teólogo que eu vi hoje, e muitas vezes aqueles pastores das assembleias, vai lá e pega o salmo na boca e diz para você, olha, está em Marcos 20, 45 e tal. Então, a prática do estudo da doutrina é o alimento para o espírito. E se nós não utilizarmos essa força, nós vamos acordar todos os dias pensando que o dia não vai ser bom, porque acordei com a dor de cabeça, aí é problema, sabe? Joana de Ângeles nos diz assim, que o amor é comparado ao oxigênio que alimenta o nosso corpo. Ou seja, o oxigênio é vital para o corpo físico. E o amor é essência sublime e vital para o nosso espírito. Como é que nós estamos vivendo hoje? Qual o patamar de amor que eu exerço para com o próximo? Então, tudo isso é uma falta de conhecer-se.
É quando nós precisamos trabalhar a nossa vaidade, a nossa prepotência, porque não adianta dizermos que nós não conhecemos esses sentimentos. Porque a partir do momento em que eu me coloco no lugar do outro, e que eu começo a ser mais vigilante para comigo, eu estabeleço também um outro critério de empatia, que é a empatia emocional. Sentir o que você está sentindo. Você imaginou? Você se aproximar de alguém e ver que está sofrendo, porque você sente e você estende a mão para ajudar? É isso que nós precisamos. Ouvia também alguém dizer que não acredita, sou ateu, não acredita em nada. É um direito que ele assiste. Mas pergunta mostrando a materialidade e a espiritualidade. Eu vi uma entrevista de um médico que eu achei fantástico. Perguntaram a ele: doutor, quais são os alimentos que nós podemos ingerir para não ter câncer? Sabe qual foi a resposta dele? Todos que Deus fez. Aí pergunta assim: e aquela linguicinha? Já viu o que tem dentro? E o sorvetezinho? Já viu a dosagem de açúcar? É gostoso? Ah, é bom demais. Imagina uma feijoada sem uma calabresa, hein, Beto? Não dá certo, né? Mas a gente tem que ter consciência que aquilo faz mal. Então, quando esse médico disse isso, que tudo que Deus fez, nós podemos comer carne, sim, porque foi criado por Deus. Agora, os embutidos, o que leva ali? Eu vi uma reportagem que me deixou estarrecido. Que aquelas linguiças são restos de cabeça de galinha, vísceras, tudo que não presta, bota ali. E dá um temperozinho. Porque o que dá gosto da comida é o quê? É o tempero. E a gente está pensando que está comendo uma coisa saudável. Tá? Então é isso, gente. Nós precisamos entender a filosofia da nossa vida. Eu não tenho que ir para buscar a filosofia da vida de alguém. Não. Eu tenho uma resistência e cada um dos senhores aqui tem outra. Nós sabemos que o exercício físico é bom para a saúde. Mas não é só para a saúde física, não. É para a saúde física e mental. Porque a proporção que nós caminhamos, nós oxigenamos o nosso cérebro. É a mesma coisa que as pessoas dizem: mas eu sou espírita, mas eu não vejo nada. Por que você não vê? Será que a gente já se perguntou por que a gente não consegue tirar na Mega Sena? A gente joga sempre e não tira na Mega Sena? Ah, não, porque Deus não quer que eu tire. É bom para uns e ruim para outros. Não, gente. É porque Ele sabe, nos conhece. Se desse para nós aquela mega, seria uma mega destruição. Porque o mundo politizado, o mundo das riquezas, ele é fascinante, né? Eu chegar numa loja, um sapato, não tem problema nenhum. Eu não quero nem saber quanto é. Pá, tirou, acabou. Como eu vi, essa semana, um cara num prédio, dizendo o seguinte: eu tenho 5 lojas aí, comprei para investir. Sim, mas esse aluguel tá caro, problema de quem queira. Aí acabou. Se não alugar, deixa para meus filhos. Aí eu, com o Caio, pensando, eu estava na recepção, não era comigo que ele estava falando. Aí eu disse: a primeira coisa quando você morrer, meu amigo, é os filhos torrar isso aí, acabou. Então a gente se apega às coisas materiais. Não é, gente, caixão não tem gaveta ainda. Então, quando a gente vê o mundo voltado para essas doenças mentais, a saúde mental
é necessária ser cuidada, gente. Dos pensamentos altruístas, só pense em coisas boas. Não se deleite em buscar pensamentos negativos. E não pense em coisas do dia a dia na hora que estiver no leito. Ou seja, a cama, a nossa cama, não é para ficar com pensamentos do cotidiano. É pensamentos em oração e buscando uma harmonização mental e espiritual. Porque ali é um ambiente reservado e particular. Eu tinha um tio, caboclo, Norberto, ele dizia assim, meu filho, me diga uma coisa, não? Chegar a visita em sua casa, pode levar para todos os campos, mas não é para o teu quarto, não. Por que, meu padrinho? Não leve, não. Ele gostava de mexer com os caboclos, né? Não leva, não. E aí eu comecei a estudar o porquê. Ali está a energia, tua energia. Alguém chega, olha um quadro bonito, a energia muda, gente. A necessidade das pessoas, muitas vezes, é um olhar. É aquela coisa que dizem que é uma inveja branca. Não, é inveja mesmo. Então, busquem critérios de proteger-se. Cria uma quadra aqui em cima de você, protegendo-se. Eu sei que é difícil, mas eu nunca paro de tentar a cada dia me melhorar. E quando eu volto de um dia e que vejo que eu não me estressei com o trânsito, o cara buzinando no meu ouvido, eu fiquei na minha e disse, graças a Deus, hoje eu melhorei um pouquinho. Só espero que amanhã eu não caia, porque as armadilhas são constantes. Então a vida nos oferece exatamente esses propósitos. E quando nós não nos conhecemos, busca o outro para poder estabelecer uma conexão de conhecimento mútuo. Nós vivemos em família. É fácil viver em família, gente? Não é. Mas nós estamos ali num laço que nos prende por uma determinação e escolha de cada um de nós. Eu escolhi o pai, eu escolhi a minha mãe. Escolhi os meus irmãos. Muitas vezes vem um membro que não faz nem parte, mas vem para agregar. É isso que a gente tem que entender. E na hora H a gente diz assim, não, o chamego de meu pai é com ele, não é comigo. E aí nós começamos a criar uma energia que desarmoniza o ambiente. Então não é difícil, é fácil. Porque depende da nossa capacidade intelectiva e todos nós somos inteligentes. Todos nós não podemos ser sábios, é diferente. Mas inteligentes nós somos. Busca qualquer compêndio que a gente vai entender. E não adianta dizer aquela frase do passado, já estou velho, não aprendo mais nada. Leve engano. A capacidade intelectiva do ser humano é sempre aprendizado. Basta querer. E nunca se sintam, pelos nossos cabelos grisalhos, velhos. Porque velhos, quem me chama de passo de velho, velho é o seu passado. Eu sou idoso. Sabe? Mas não vou servir de ser cadeira de balanço. Que poderia entender, rapaz, já estou cansado. Cansado de quê? A mente não cansa. A mente te leva onde você quiser. E se ela te leva para onde você quiser, procura ambientes saudáveis. Se está num dia que foi complicado no trabalho, chega em casa, gosta de música, gosta de ler, toma um banho dos pés à cabeça, relaxa, começa a ouvir uma música. Se gosta de músicas, sabe, orquestrada,
qualquer tipo de música, ouve. Ou melhor, escuta-as. É diferente de ouvir. Ouvir a gente não percebe. Escutando, a gente percebe as letras. Então, muitas vezes, a gente está diante de um grande problema. Aí ouve uma música que o cara diz, olha, amanhã vai ser um outro dia. Aí vê outra, Nossa Senhora, fala de coisas tão sublimes. E a gente não para raciocinar que aquele momento é meu. Eu preciso do meu momento. Mas eu não preciso da solidão. A solidão destrói o homem na sua capacidade de perceber que é dependente. E quando ele quer entender que é altamente independente, ele adoece. Aí ele vai por uma sequência de depreciações e mal do século, né? Depressão. Que é sutil. A gente tem que ter cuidado. Então a vida, como nós ouvimos aqui a leitura inicial, a vida futura depende de mim. Sinto dizer a vocês que a de vocês depende de vocês. Não depende de ninguém, nem de teu pai, nem de tua mãe, depende de você. Você constrói a sua história. Se ela não foi boa até aqui agora, muda. E nós temos a capacidade de mudar para sermos vitoriosos. Porque eu posso hoje não conseguir, mas amanhã eu vou tentar de novo. Thomas Edison, que nos deu essa beleza aí, de poder ver a luz, os seus alunos disseram para ele, mestre, você errou 99 vezes para acertar uma. Ele disse, você está enganado, meus alunos. Eu fiz 99 tentativas de acerto. E uma eu acertei. Percebeu a diferença? Uma você nega, é o que nós fazemos. Nós negamos diuturnamente. Não posso, não quero. A gente tem que aprender a dizer não? Tem que aprender mesmo, porque nós não podemos nos colocar no lugar do outro e simplesmente só acceder e vindo nos prejudicar. Isso se chama comunicação não violenta. A comunicação não violenta não é palavras ásperas, não é isso. É você saber se colocar, é você ter palavras de poder manuseá-la com o pensamento e não se tornar agressivo. Mas tem o dever e a obrigação de também saber dizer não. Porque se não disser, não adianta. A maioria dos casais diz assim, se eu disser não, já viu como é que é. Então prefere sofrer, prefere cada vez mais adoecendo, porque ali revolta, você queria ir, mas não foi. Aí eu tenho que ceder sempre, acima de tudo, de todos os relacionamentos. Uma coisa que eu mais prezo neste mundo se chama diálogo. E quando nós estabelecemos entre duas pessoas um diálogo, não existe poder de um lado e nem do outro. O que vai existir é compreensão. Compreender o outro, se colocar no outro naquele momento e fazer uma autoanálise e dizer, eu posso ceder aqui. Porque eu sei que está se passando com ele, ou com ela, ou comigo. Parece. Mas estabeleçam isso. Quando lerem, tenham certeza absoluta que a capacidade de vocês ou de nós nos conhecermos depende única e exclusivamente de cada um de nós. Jesus, na tua infinita grandeza, permaneça em nossos corações. Gratidão, gratidão, gratidão.